Fala galera, excelente quinta-feira para todo mundo, chegando com mais informações para vocês aqui no canal do Leste. Como sempre, você, torcedor tricolor, não perde nada do que acontece no dia a dia aqui no canal do Leste. E hoje, nos últimos 2 dias, eu trouxe informações aqui sobre o Marcelo nos treinos do Fluminense, e hoje a gente teve uma provinha disso, de como ele já está arrebentando e como ele já está à vontade nas atividades no CT Carlos Castilho. Atualizar um pouquinho sobre a situação do Manuel. Muita gente perguntando, e aí, como é que está a recuperação do Manuel? Está perto de voltar? Será que vai dar para jogar a final? Enfim, eu vou trazer aqui atualizações sobre isso e também uma preocupação que é esse time sub-20 do Fluminense. O início de temporada bem complicado, ruim, enfim, falar só um pouquinho sobre isso aqui, porque depois a gente vai buscar mais informações, quem sabe uma entrevista também com o técnico Ricardo Rezende, para que a gente possa entender melhor esse início de trabalho do novo técnico sub-20 tricolor. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito, por favor, dê essa força aí. Vamos bater, quem sabe, na semana que vem, né, até o final desse mês, a gente bater essa meta de 50 mil inscritos, estamos muito próximos disso, então deixe aí a sua colaboração também, se você não está inscrito ainda, não custa nada, se inscreva, deixe seu like e seu comentário aqui depois do vídeo. Marcelo, que hoje no CT Carlos Castilho, deu uma demonstração daquilo que eu venho falando para vocês, né, que ele está muito à vontade já, treinando com os novos companheiros, que já está arrebentando nos treinamentos, mostrando a sua qualidade técnica. Hoje ele deu uma pequena demonstração para a gente, só para deixar aquela ansiedade que eu sei que você que tá aí me assistindo, já está assim, no limite já para ver o Marcelo em campo, com a expectativa de que ele possa jogar as finais do Campeonato Carioca, enfim, só para a gente deixar a gente com um pouco mais de água na boca. Olha o passe de ombro, o passe de ombro que o Marcelo deu hoje no CT. Quem? É brincadeira. Mais uma vez. Brinca, né? Brinca. Tinha uma... Não deu para ver ali quem estava ali do lado dele, tinha uma opção muito mais fácil. O Marcelo foi lá e simplesmente deu de ombro aí, só para a gente, só para aumentar ainda mais a ansiedade. E teve também uma jogada aqui com o passe dele para um gol do Cano, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Essa aí. Exatamente, era o passe dele de primeira para o gol do Cano. Então, assim, eu sei que você aí não está se aguentando, e eu estava refletindo sobre isso, conversando com outras pessoas aqui também, sobre essa questão do aproveitamento do Marcelo na final ou não, e eu acho que vai depender muito dele, assim, da conversa que ele vai ter com o Diniz. E hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, no Sport TV, na verdade foi no troca de passes de ontem. O craque Mansur, jornalista que eu admiro demais, com Paulo Nunes, com Felipe Diniz, eles debateram isso no troca de passes, e aí vamos ouvir aqui o que eles disseram. Quem tá lá dentro de jogar muito. Gente, um jogador desse tamanho, com essa capacidade técnica, eu acho muito difícil você não aproveitar. Mesmo ele ele tá muito tempo sem jogar, né? Você escalaria como titular, por exemplo, Mansur? Ou deixaria ele no banco para... Não, tudo depende da avaliação física do Marcelo. A questão é, você tem um jogador... Ele dizendo para você assim, ó, professor, eu tô bem. É isso. Porque até o discurso da questão de preservar grupo, qualquer jogador de futebol hoje entende que, tendo um jogador desse tamanho, com essa qualidade técnica, como você vai dizer não a ele? Discutível. Se você teve tempo para minimamente fazer ele treinar com os companheiros e se sentir integrado ao jeito de jogar? Muito. Gente, um jogador desse tamanho, com essa capacidade técnica, eu acho muito difícil você não aproveitar. Mesmo ele tá muito tempo sem jogar, né? Se tiver 30 minutos de Marcelo, é melhor do que não ter. Os 30, aí, em tese, os 30 minutos finais do jogo, numa situação de conforme a final vai se encaminhando, eu acho que se ele tiver condição de contribuir, ele estar dentro do grupo e jogar os minutos que ele possa jogar, é um nível de qualidade técnica que você vai encontrar onde no futebol brasileiro, é raríssimo. Um jogador com esse nível de experiência, acostumado a jogar grande, o Marcelo, ele pode dizer ao Diniz até, né? Diniz, ele deve se conhecer. Tenho condição de jogar meia hora, tenho condição de jogar um tempo, tenho condição de jogar os 90, ele conhece muito bem, melhor do que ninguém, o corpo dele, né, Paulo? Ele pode dizer o tempo, né, que ele vai aguentar, 45 minutos, 30, 60 minutos,
E aí cabe a esse aí, que tá aparecendo, entender se é melhor, aí esse entende muito sobre isso, se entender se é melhor da maneira que vai jogar o Fluminense, se é importante ele começar um jogo ou entrar no decorrer da partida. É uma conversa muito pessoal entre os dois. Então tá aí, a opinião do Paulo Nunes e também do Mansur, que eu concordo muito, e por isso eu ia dizendo que vai ser muito importante a conversa entre os dois. E o Diniz leva muito mais em consideração, isso aí é uma informação, ele já falou sobre isso, muito mais em consideração a palavra do jogador do que propriamente dados, né? Do que propriamente a fisiologia chegar lá, ó, ainda não tá no ponto, ou preparação física, ó, ainda falta mais um pouco. Se o Marcelo disser para ele, ó, tô bem, eu quero jogar, e o Diniz nos treinamentos sentir que ele realmente está bem, por isso é que eu tô acreditando muito que ele vai para a final. Não sei se para o primeiro jogo, semana que vem, mas para o segundo jogo. Vai depender muito da conversa entre os dois. Se o Diniz sentir firmeza e o Marcelo bater no peito, eu quero jogar, eu acho que ele vai para o jogo. E é isso, aí vai jogar 30, vai jogar 20, vai jogar 25 minutos. Aí sim, vai ser um acordo entre, né, a comissão técnica e o jogador. Mas eu estou acreditando muito nessa possibilidade por isso, né, porque o Diniz tem essa característica de ter como peso maior a palavra do jogador. E algumas pessoas defendem, foi até quem postou isso foi o Renan Reis, né, nosso laranja tricolor. Um abraço aí pro grande amigo Renan Reis, comentarista aqui do canal do Leste também. Tem muita gente dizendo, mas a estreia do Marcelo devia ser um evento exclusivo para a torcida do Fluminense, né? Não num clássico contra o Flamengo e tal, ou que pelo menos seja como mandante no segundo jogo. Assim, o ideal eu também acho que seria, mas veja bem, o primeiro jogo da Libertadores sendo fora, só vai ter jogo em casa com o Mano Fluminense lá para quase mês de abril, né? Então, assim, porque a estreia no Brasileiro também é fora. O ideal, se fosse uma estreia da Libertadores em casa, seria perfeito, mas o mundo ideal, ele não existe. Então, eu, sinceramente, estou mais preocupado em ver logo o Marcelo em campo do que propriamente com isso, mas quero ouvir a opinião de vocês também, ver o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. E tem uma situação que está me preocupando bastante, que é o time sub-20 nesse início de temporada. Bom, o desempenho na Copinha, ele foi ruim, não foi como a gente esperava, caiu para o Goiás. E agora, nesse início de campeonato, tem um início de campeonato brasileiro sub-20 muito ruim. O Fluminense ele soma 3 pontos até o momento, disputou 4 jogos, 3 foram em casa, né? E obteve 3 empates contra Botafogo, Cuiabá e Internacional. E venceu um jogo, aliás, e perdeu outro jogo, o clássico para o Flamengo. A gente está vendo o Arthur, por exemplo, só para citar um exemplo, dentre outros aí, mas o Arthur que está indo lá auxiliar o time também sub-20, reforçar esse time sub-20, não está tendo um bom desempenho, e isso é ruim, eu acho que ruim até em termos de oportunidades para ele no profissional. E tem muita gente criticando também o próprio técnico Ricardo Rezende, que assumiu o time esse ano, né? E é difícil fazer esse diagnóstico. Eu não vou dizer para vocês que eu assisti todos os jogos, porque eu não consigo. Às vezes, geralmente, é num horário que é muito difícil para eu assistir. Eu assisti parte do jogo contra o Flamengo e uma parte, se eu não me engano, acho que foi o jogo contra o Botafogo. Então, o que eu vou fazer aqui? Porque a gente quer trazer informação para você, eu quero trazer informação para você, torcedor, que está me assistindo. Então, eu vou buscar uma entrevista com o Ricardo Rezende, com o técnico sub-20, para entender melhor como está sendo feito esse processo, o que está acontecendo, por que não está. Esse time não está conseguindo se ajustar, não está conseguindo vencer. E não é só não vencer, são jogos ruins normalmente. São jogos com atuações fracas. Então isso é que é mais preocupante. Se estivesse criando muito, jogando muito, e às vezes você acaba tropeçando, é uma coisa, mas não é o que está acontecendo. Então acho que até uma pessoa me disse, uma pessoa que conhece muito de base, que assiste muitos jogos, disse que o Fluminense tem 7 dos 11 titulares sendo jogadores de último ano, né. Claro que o time titular às vezes muda, mas na média 7 dos 11 titulares estão no último ano de sub-20. E isso é preocupante, porque são jogadores, muitos ali, eu não vou citar nomes aqui para não ficar expondo os garotos neste momento, até porque para eu fazer isso eu preciso ter uma análise mais aprofundada, muitos ali provavelmente não vão se firmar no time profissional, muito provavelmente. Tem contratos mais longos e não vão se firmar no time profissional. E uma pessoa me disse que o Fluminense isso não acontece desde a década de 90, né, de ter um time com tantos jogadores já no limite da idade. Normalmente, às vezes, é até o contrário que acontece, né? Muitos jovens sobem
para disputar lá na categoria sub-20. Então, assim, é preocupante até pensando em, porque a gente sabe que hoje o Fluminense ainda precisa vender jogadores para se manter minimamente saudável financeiramente. Então, até pensando em vendas futuras, já que é um clube que ainda depende muito disso, é também preocupante nesse sentido. Não só vencer jogos na base, a questão não é essa. A questão é como os jogadores estão desempenhando para chegarem ao profissional e aí conseguirem, de fato, se firmar, né? Que é o grande objetivo. Né? A base tem que formar jogador, mais do que ganhar título, tem que formar bons jogadores. Eu acho que aí é que está essa preocupação. Então, assim, é um início bem aquém daquilo que a gente esperava. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, por que esse time não está andando. E como eu disse, eu vou tentar uma entrevista com o técnico Ricardo Rezende para a gente poder esclarecer algumas coisas. E só para fechar, uma boa notícia aqui sobre Manuel. Muita gente perguntando, e aí o Manuel volta, não volta para a final? Como é que está a recuperação dele? Bom, primeiro, a recuperação dele está excelente, está muito boa, fisicamente ele está bem. É um cara que, como eu disse para vocês aqui um tempo atrás, treinando em 3 turnos, inclusive, chega de manhã no CT, 7 e pouco, 8 horas da manhã, e só sai à noite. Então, a dedicação por parte do Manuel não faltou em nenhum momento. É um cara que é um atleta na essência da palavra e está muito ansioso. A meta é disputar a final do Campeonato Carioca. Vai dar para disputar o primeiro jogo semana que vem? Não dá para ter certeza. Ele está começando, já deu voltas em torno do gramado, já está começando a correr, já fez trabalhos na academia, né, que é um bom sinal também, já vem fazendo alguns trabalhos na academia, já está dando volta em torno do gramado, então, assim, provavelmente já nesses próximos dias agora, ele vai iniciar, de fato, a transição para o campo. E aí, aos poucos, vai aumentando a carga de treinamento para ver como que ele vai reagir. E aí, mais uma vez, é o mesmo caso do Marcelo. O Diniz todo dia bate lá, e aí, Manuel, pô, como é que tá? Melhorou, não melhorou? Tá evoluindo? Chega no outro dia, e aí, como é que tá o Manuel? Então, o Diniz tem procurado saber todos os dias sobre o Manuel para saber as condições dele, né? Que é logo, assim como todo mundo, o retorno do Manuel, que vem sendo um jogador muito importante. Então, assim, acho que dá para criar uma boa expectativa, só que final é final, né? Jogo muito corrido, jogo pegado, então para entrar tem que realmente estar bem. Aí vai depender de uma avaliação no dia a dia, mas a recuperação está sendo muito boa, está evoluindo muito bem, e quando ele iniciar essa transição para o campo, eu vou voltar aqui para informar vocês e trazer mais alguns detalhes, beleza? Por enquanto é isso, deixa aí seu comentário, seu like, por favor, não se esqueça e se inscreva aí também no canal. Eu volto com mais informações em breve. Valeu, galera!